Queridos, nós estamos aos domingos agora do mês de julho, vivendo uma série muito especial, a série Dependência ou Morte. Dependência ou Morte. E nós estamos trabalhando dentro dessa série algumas palavras que o Espírito Santo tem nos conectado para falar em nossos corações. E hoje eu quero mais uma vez ministrar uma palavra vinda da parte de Deus para o seu coração. 3 chaves para uma vida transformada. Amém? 3 chaves poderosas para uma vida transformada. Escute, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, amém? O primeiro passo é que essa pessoa deseje ser transformada, amém? Começa por aí. Deus ele dá umas cutucadas e espera o feedback, né? Ele espera o retorno, ele espera a resposta das pessoas dizendo: sim, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado, transforma a minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com você essa palavra que Deus pôs no nosso coração, 3 chaves para uma vida transformada. E para isso quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, 24. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Bota a NVI aí para ver se está igual, filho. Boa, é isso aí. Vamos junto na leitura. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Amém, querido? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, no teu nome nós oramos agora, pedindo o discernimento da tua palavra. Que o Senhor venha revelar a tua palavra em nosso coração, que ela seja viva em nossas vidas, trazendo cura, restauração e transformação em nossas vidas, ó Pai. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Põe a sua mão assim à frente, querido, sua mão direita ou à esquerda, uma delas, e diga, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, venha falar comigo, através da tua santa palavra. Eu estou com o meu coração e o meu espírito aberto e à disposição para ser transformado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela palavra que já foi anunciada. Aleluia. A palavra de Deus por si só já pode operar milagres, né? Só o fato dela ter sido proclamada aqui, ela já começou a trabalhar no teu coração aí. Amém? É interessante essa história, tão conhecida, mas carregada de tantas lições, de tantas chaves preciosas. E toda vez que eu prego essa palavra, já devo ter pregado centenas de vezes ela, o Senhor nos mostra uma perspectiva diferente, o Senhor nos dá um discernimento mais apurado em alguma direção específica para trabalhar nos corações, porque assim é a palavra de Deus, ela se renova cada dia e cada instante. A palavra de Deus não é um livro comum de história qualquer, que uma vez decorada a história, pronto, está feito. Não, a palavra de Deus ela é tão viva que você pode ler as histórias nela narradas muitas vezes, e cada vez que você ler, ela vai falar com você de uma forma diferente. Por isso, nós dizemos e cremos que a palavra de Deus é a própria boca de Deus a falar conosco.
alguns detalhes importantes aqui. Jesus está indo caminhar para uma outra direção e no meio do caminho, essa mulher resolve tocar em Jesus. Um ponto importante aqui, nós já vamos entrar um pouquinho mais na introdução, mas é interessante que quando ela toca em Jesus, a Bíblia narra que na hora, ela sentiu no corpo dela que estava livre desse mal. Quem percebeu isso na leitura, amém? Na hora que ela toca, ela já sentiu que estava curada. E a Bíblia diz que também na hora que ela toca, o Senhor para e percebe que dele saiu o poder. Percebe como as coisas de Deus muitas vezes são tão instantâneas. Deus não precisa de tempo. Deus, ele é atemporal. O agir de Deus está completamente fora da dimensão do que nós conhecemos de tempo. Ele pode operar agora, já instantaneamente, até mesmo antes de terminar o culto, antes de terminar a palavra. Deus já pode mudar todinha a história da tua vida. Deus já pode mudar todinha a história da tua família. Deus já pode reverter tudo aquilo que está travado na sua vida. Deus pode já mudar tudo aquilo que você não conseguiu mudar há anos. Deus pode transformar agora, num instante. Aquela mulher toca, a Bíblia diz aí no texto que nós lemos que ela está há 12 anos com uma hemorragia que não cessa. Já gastou todo o dinheiro com os médicos, não consegue resultado. Já foi nos especialistas, já tratou de todas as formas e não consegue resultado. Então ela ouve falar de Jesus e pensa: essa é a minha grande oportunidade, a oportunidade da minha vida. Jesus está passando e eu vou tocar nele. Eu sei que se eu conseguir tocar nele, eu sei que se eu tocar, não preciso nem encostar no corpo dele. Se eu tocar no manto, na barra da orla dele, na barra da túnica dele, eu vou ser curada. Eu vou dar um jeitinho de tocar, eu vou tocar com fé. A multidão está aglomerando, tem muita gente em volta, mas eu vou até lá e vou tocar. Ela teve determinação, ela falou: eu vou agora conseguir aquilo que eu preciso. Agora, querido, 3 chaves poderosas para uma vida transformada, que eu observei nessa mulher, que nós precisamos observar nas nossas vidas, que nós precisamos realmente parar para analisar a nossa vida, fazer uma autoanálise e ver por que é que as coisas muitas vezes não acontecem na nossa vida. Por que é que não acontecem as coisas na nossa vida de forma sobrenatural? Por que a gente está no meio do sobrenatural? Por que a gente está entre o sobrenatural, ouvindo falar do sobrenatural, mas não vive o sobrenatural? Essas chaves vão nos levar a uma reflexão de como ativar essas coisas em nossa vida, porque existem alguns segredos que não são muito difíceis de praticar, mas que Jesus espera de nós para que Ele possa agir nas nossas vidas. A primeira chave que eu queria pensar com você para uma vida totalmente transformada, renovada, é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Não é saber que precisamos ser, não é ter a ideia teórica da coisa, não é ouvir falar e concordar, mas é reconhecer. O reconhecimento me leva para uma autoanálise e me faz acreditar que eu preciso disso de uma forma prática na minha vida. Reconhecer que eu dependo de Deus. A mulher havia gastado tudo que tinha. Isso nos mostra que ela só foi a Jesus depois que ela tinha já explorado todas as formas que ela poderia encontrar para tentar resolver o problema dela. Ela vai a Jesus só depois que não tem mais nada para recorrer. Quando ela percebe que não existe mais nada para fazer, então ela vai. Eu não sei se exatamente essa mulher já tinha tido algum acesso a Jesus, mas de qualquer forma a atitude dessa mulher imprime a realidade de muitas pessoas nos nossos dias. Quem sabe a minha, quem sabe a sua. Talvez essa mulher não tinha ido até Jesus, ou não tinha procurado, porque a Bíblia não narra se ela já tinha tido acesso a Jesus ou não. Que ela sabia que Jesus era o Messias e que operava milagre é fato, porque senão, quando ela percebeu que ele estava na cidade dela, ela não teria ido até ele. Então, algumas coisas me fazem pensar, por que essa mulher já não foi antes até Jesus?
Não sei se ela não tinha acesso, qual foi a dificuldade, mas de qualquer forma isso vem imprimir para nós a realidade de muitos de nós. Talvez ela não queria que ninguém soubesse do seu problema, e estar ali diante de Jesus, como ela esteve, expôs a vida dela de uma forma que todos puderam ver, mas por outro lado ela foi curada. A realidade de muitas pessoas é que ninguém quer muitas vezes que as pessoas saibam, a gente se fecha. As pessoas se fecham, talvez não quer que as pessoas saibam das suas dificuldades. Não conta para ninguém, fica só entre nós, que não saia dessa casa, né? Vamos ficar só aqui em segredo. É óbvio que você não vai sair pondo no jornal, anunciando na rede social suas dificuldades, mas nós precisamos entender que Jesus, ele precisa e ele quer nos levar a uma realidade de entender que nós precisamos nos humilhar muitas vezes, abrir o nosso coração e encarar os fatos realmente como são. Talvez ela não queria encarar a realidade dos fatos da vida dela. Quem sabe ela tentava fazer de conta que estava tudo bem. É a realidade de muitos. A vida está machucada, a vida está ferida, a vida está sofrida, a vida está doente, mas vamos fazer de conta que está tudo bem. É melhor assim, não vamos mostrar para ninguém. Eu vou em segredo procurar ajuda, não conta para ninguém, aquelas coisas, sabe, que parece que nem Deus precisa saber, eu resolvo sozinho. Faz aquela oração mirradinha, Deus me ajuda, me abençoa, mas no fundo está querendo resolver e ó, não fala para ninguém, deixa que eu resolvo. Quem sabe ela estava fazendo de conta que estava tudo bem. Ela passava perto das pessoas, 12 anos vivendo assim. E naquela época, uma pessoa nessa condição, né, uma mulher na condição do seu período menstrual, ela era considerada imunda, nem na rua poderia sair. Ela está há 12 anos, não é há 7 dias. Ela está há 12 anos. E por muitas vezes penso eu que ela precisou sair de casa. Saindo de casa, olhando as pessoas, relacionando com as pessoas e fazendo de conta que está tudo bem. Essa é a realidade de muitos de nós. Muitas vezes nós preferimos fazer de conta que está tudo bem, do que encarar o problema de frente, do que poder chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser transformado nessa área, eu preciso de mudança genuína, eu preciso realmente de transformação. Essa é a realidade de muitos de nós. Tentar enganar os outros e a si mesmo com uma verdade que não existe. Nós precisamos entender que se existe algo em nossas vidas que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, então, sem usar da redundância, mas já usando, que seja tratado, que seja resolvido. O que é que tem em nós que precisa ser tratado? O que é que tem em nós que precisa ser resolvido? Não podemos ficar a vida inteira jogando a sujeira para debaixo do tapete. Não podemos ficar a vida inteira fazendo de conta que está tudo certo, limpando a sujeira. Escute, não podemos ficar a vida inteira enxotando os ratos, sem de fato limpar a sujeira que está atraindo esses ratos, sem cuidar da ferida, sem cuidar do problema. Deus, ele está trabalhando em nossos corações, ele quer trabalhar, mas nós precisamos abrir o nosso coração para ele. Quantas pessoas estão vivendo uma vida maquiada, chega na igreja, está tudo bem, está tudo certo, mas no fundo, estão vivendo dilemas terríveis dentro de casa. É o casal que muitas vezes vem na igreja fazendo de conta que está tudo bem, mas não está vivendo um casamento como se deve. É um casamento machucado, ferido, mas faz de conta que está tudo bem. É melhor assim do que ter que enfrentar, do que ter que ir para o confronto, com medo do que os outros vão pensar, com medo do que vai acontecer, e vão vivendo a vida, vão passando. Aquela mulher passou 12 anos, eu não sei quanto tempo nós estamos vivendo, empurrando sujeira para debaixo do tapete ou enxotando ratos, mas Deus nos conectou nessa manhã para dizer: eu quero curar a causa, eu quero libertar você de uma vez por todas. Há uma resolução para isso. Você não precisa ficar fazendo de conta que está tudo bem. Eu posso resolver, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso te dar uma vida autêntica e não uma vida falsa, uma alegria genuína e não uma alegria superficial. Eu posso te dar. O que eu preciso é o teu coração aberto na minha presença. Joga para fora, não tenha medo, abre o coração.
crises existenciais, fantasmas nas mentes que muitas vezes nós sofremos, ataques do inferno. Muitos jovens nos dias de hoje, adolescentes, jovens e até adultos, sofrem uma crise de identidade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, que até para pregar tem que tomar cuidado, para não ser processado. Até para pregar tem que tomar cuidado com as palavras. Nós temos que tomar cuidado até para imprimir a verdade. Olha aqui que tempo que nós estamos vivendo. Temos que tomar cuidado até de que forma que nós falamos a verdade bíblica. Não é a verdade do homem, mas a verdade bíblica. Quantas pessoas com dificuldade, com crises de identidade, porque o mundo está levando as pessoas para um sistema. Quem pode definir algumas identidades é o Estado, é a situação, crises de aceitação. Muitas vezes o pai rejeitou, a mãe rejeitou, os irmãos rejeitaram, o professor rejeitou, o marido rejeitou, a esposa rejeitou, e então estão procurando um meio, uma tribo, um grupo para serem aceitos. Muitas pessoas até procuram a igreja, sabia? Porque é um lugar onde pode ser aceito. Eu já me deparei com muitas pessoas assim em gabinete pastoral. Pastor, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou aceito, é diferente da minha casa, na minha família eu não sou aceito, por causa disso, por causa daquilo outro. Aqui nós aceitamos, a igreja aceita. Pastor, a igreja aceita pessoas com todos os tipos de problema, todos os tipos de problema. A igreja aceita, porque a igreja é um lugar onde a gente vai dar oportunidade para as pessoas abrirem o coração na presença do Senhor, e se tiver que transformar alguma coisa, vai ser transformado. A igreja aceita. Aqui as pessoas serão amadas, dentro da igreja elas são amadas, elas precisam ser amadas e não rejeitadas. Na igreja todos têm lugar. A igreja é um lugar onde todos têm lugar. Amém ou não? A igreja é um lugar onde o adúltero tem lugar. Embora para nós o adultério parece um pecado tão maior do que outros, né? Mas aqui o adúltero tem lugar, o bandido tem lugar, o assassino tem lugar, por incrível que pareça. O homossexual tem lugar, o transexual tem lugar. Ok? Aqui todos têm lugar. A igreja do Senhor é um lugar aberto, aonde todos podem chegar e serem aceitos, e diante da palavra do Senhor poder abrir o seu coração e ser transformado naquilo que precisa ser transformado. Amém? Quantas pessoas são transformadas dentro da igreja? Talvez pessoas que não foram aceitas lá fora são aceitas aqui. Você sabe que às vezes as pessoas existem pessoas que fazem coisas para contrariar, só para chamar atenção, só para ser visto. Pessoas que são do contra, só para ser visto. Ela não concorda com as coisas, porque ela precisa de atenção. Ela está sempre rebatendo as coisas, porque ela precisa ser vista. Ela é polêmica, ela publica coisas polêmicas, ela publica fotos polêmicas, ela discorre nas coisas polêmicas, porque ela precisa de atenção, ela precisa ser vista. Fazem o errado para chamar a atenção para si. Entende, irmão? Nós não precisamos disso. Existe alguém que já nos enxerga. Nós estamos querendo ser vistos por homens, mas o Senhor já tem nos enxergado. Nós já somos aceitos por Ele. Deus quer tratar em nossas vidas nessa manhã a rejeição, as crises existenciais, as crises de identidade, tudo aquilo que nos deixa fora da presença de Deus. É preciso abrir o coração para que Ele realmente renove as nossas vidas, transforme. Aleluia, aleluia. Vai ver, hoje em dia as pessoas estão fazendo coisas para poderem ser aceitas no grupo. Muitas coisas que antigamente era pecado, hoje virou moda. Não é mais pecado, é moda. É ou não é? Muitas vezes que antigamente a igreja repreendia, reprimia, hoje está mais liberado. E por quê? Porque as pessoas querem ser aceitas. E para ser aceita onde? Na igreja? Não, mas na sociedade, que imprime um padrão que vai se evoluindo a cada dia mais. Quem entende isso? Diga amém. E nós precisamos aprender a lidar com isso para nós, e também para os nossos filhos, para a nossa família.
de como realmente nos aproximar do Senhor, entender que já tem alguém que nos viu, irmãos. Nós não precisamos falar melhor do que os outros, não precisamos saber mais que ninguém, nós só precisamos ser quem nós somos diante do Senhor. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe das nossas vidas, inclusive das nossas fraquezas. As pessoas estão vivendo crises terríveis, sofrendo, empurrando os problemas com a barriga, empurrando os problemas anos. Ei, querido, o Senhor conhece teu coração, e o Espírito Santo me leva a ministrar na primeira pessoa. Quem sabe quanto tempo faz que você tem levado as sujeiras embaixo do tapete que só você sabe? Quem sabe você convive com conflitos que só você sabe, que você não conseguiu abrir para ninguém ou quase ninguém. Quem sabe tem coisas em nossas vidas que nós não conseguimos abrir, e nós ficamos empurrando, quem sabe, com a ideia de que um dia a solução do problema vai chegar, e nós precisamos entender, Deus nos traz essa manhã para entender, que a solução de todas as coisas está na santa pessoa de Cristo, está na pessoa de Cristo, está em Cristo. É nele, por ele, para ele, somente nele, que nós vamos encontrar respostas para as crises mais profundas que temos dentro do nosso ser, dentro da nossa mente. Traumas que nós carregamos de infância, rejeição, abuso sexual. Quantas coisas pessoas trazem no segredo, no particular. Querido, Deus está trabalhando na sua vida, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer sarar. Deus pode curar. Sabe o que precisa fazer? Você só precisa tocar. Quando você toca, na hora, aquilo vai ser sarado em nome de Jesus. A primeira chave para uma vida transformada é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Não é só saber, não é só entender do que está falando, é reconhecer para mim, eu dependo de Deus. Reconheça. Eu dependo totalmente de Deus. Segunda chave para uma vida transformada: tenha coragem. Essa mulher precisou de muita coragem, irmãos. Por 12 anos ela maquiou um problema, porque se fosse pega na rua, até para ir no médico, se ela fosse pega na rua e descobrisse que o problema dela, ela seria apedrejada até a morte. Agora a multidão está indo em direção à casa do centurião salvar a filha dele, e ela vê aquela multidão oprimindo Jesus. E ela fala: eu vou sair no meio do povo. Para chegar até Jesus, ela precisou encostar em muitas pessoas. Se descobrissem ela ali, ela seria apedrejada. O problema não seria resolvido, mas seria pior, ela iria para a morte. Então ela precisou em algum momento, põe no lugar dela um pouquinho, coragem. Ela olhou, ela está vendo a multidão vindo, Jesus está no meio. Ela pensa lá da janelinha da casa dela: se eu tocar naquele homem, até no vestido dele eu vou ser curada. Mas se me pegarem antes, eu posso ser morta. Então ela precisa de uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão que exige dela o quê? Coragem. Coragem não é ausência de medo, mas a determinação de enfrentar aquilo, a determinação de ir para cima. O medo está lá, o medo está instalado, e se acontecer, mas eu tomo coragem, eu vou para cima, eu creio, eu preciso, é disso que eu preciso, então eu vou ir, eu vou avançar, eu preciso disso, e eu vou viver o meu milagre. Ela toma uma decisão, ela cria coragem, e ela vai. Aleluia. Quem sabe ela chega perto da multidão, ela dá um jeitinho, ela empurra a perna de um, passa por baixo do outro, dá um tapinha no outro, ela vai se rastejando por baixo, até que ela toca. Mas para isso ela precisou ter coragem. Coragem para tomar decisões arriscadas, mas que podem transformar as nossas vidas. Coragem para tomar decisões que vai doer o coração, mas que vai mudar a história do teu filho. Coragem para tomar decisões difíceis, mas que pode mudar a história do teu casamento. Coragem para tomar decisões sábias, vinda de Deus, para que a tua vida seja transformada. Sai do teu mundinho, meu irmão. Sai do teu mundinho onde você criou para viver sozinho. Deixe as pressões saírem de dentro de você. Liberta esse mal, tenha coragem, joga para fora.
Para de ficar ruminando essa comida estragada que há muitos anos te feriu, que você não libera perdão e está fazendo mal para o teu organismo espiritual. Joga fora, regurgita isso, põe para fora, vai na presença do Senhor, chora, chama alguém de Deus, que seja alguém de Deus confiável, abre o teu coração ao seu semelhante. Tiago 5,16, confessa o teu pecado um ao outro para ser curado. Você vai ser curado, mas tem que jogar para fora. Não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de ser autêntico. Pare de ficar fazendo de conta que você é alguém que você não é. Não tente mostrar uma imagem que não é você. Isso acontece tanto nas redes sociais, né, irmãos? Pensa num negócio mentiroso, é rede social. Pensa, irmão, num negócio, a plataforma da mentira é a rede social. Todo mundo sorrindo, todo mundo bonito, todo mundo sem ruga, todo mundo com a pele lisinha, todo mundo coradinho, né? Todo mundo lindo. Aí você vai para o pessoalmente, só o sangue do cordeiro, né, irmão? Misericórdia, né? É filtro, é Photoshop, é não sei o que, é fundinho e tal, e nossa, todo mundo lindo, belo e formoso. Meu Deus do céu, é a mentira que os outros querem passar. O que é aquilo? Eu preciso mostrar uma imagem. As pessoas precisam ler em mim uma imagem. Ok, nós vamos, não tem como fugir disso. As pessoas vão ler em nós uma imagem, isso é fato, não tem como. Mas que essa imagem seja autêntica, que realmente você esteja passando uma mensagem que seja você, que é você aqui, que é você ali, que é você trabalhando, que é você em casa, né? Claro, não precisa, a irmã também não precisa tirar foto e pôr no Facebook, né? Com um lenço na cabeça, com o balde na mão, né? Com a roupa cheia de cândida lavando roupa, claro que não. Mas eu estou falando, estou tentando trazer isso para o aspecto de personalidade, espiritualmente falando. Nós temos que ser quem de fato nós somos, autênticos. Não tenha medo de ser autêntico, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de ser quem você é, mesmo com as suas deformidades. Eu preciso lembrar você, cada um de nós, olha aí, ó, dá uma olhadinha, passei os olhos no salão aí, vê aí, dá uma olhadinha as pessoas que estão aqui, inclusive em mim, que você já está olhando para mim, aqui para tecladista, todos nós. Você achou que era só você que tinha deformidade? Todos nós temos. Então por que ficar fingindo ser quem nós não somos? Nós somos quem nós somos, com as nossas deformidades. Não tenha medo de ser autêntico, mas tenha humildade de se apresentar na sua autenticidade, mesmo com deformidades, mas com humildade para ser transformado. Essa é a questão, com humildade para ser transformado. Também não caia no erro de falar, eu sou isso mesmo, e ponto final, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tem alguma Gabriela aqui hoje? Não. Alguns aí, os irmãos mais veteranos entenderam o que eu quis dizer, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vai nada. Pastor Paulo que nasce torto, morre torto. Mentira, porque não encontrou o carpinteiro chamado Jesus Cristo. Quando encontrar o carpinteiro chamado Jesus Cristo, ele endireita qualquer madeira torta. Aleluia, amém. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu me encontrei com Jesus e eu fui transformado. Aleluia. Oh, maravilha! Nós precisamos ser autênticos, com a humildade de ser transformado, como foi Pedro. Pedro era autêntico, mas foi transformado, sim ou não? Paulo era autêntico, mas foi transformado, sim ou não? O cara perseguia crente, irmão. Pensa num cara, o cara chega aqui, ó, aquele cara atribulado que todo dia de culto está aqui reclamando do culto na igreja. Baixa essa porta, vou chamar a polícia, os decibéis estão acima do permitido, ó, a lei do psil, não sei o que, aquele cabra endemoniado que só prejudica o culto, que todo crente tem raiva dele. Todo crente tem raiva do perseguidor da igreja. Ele tem uma tendência a ter raiva do perseguidor da igreja, melhor assim, né? Para não padronizar o sentimento de ninguém. Mas veja bem, ele tem a dificuldade de aceitar o perseguidor. E Jesus não, ele já olha no perseguidor um grande valente, que se transformado vai ser um grande obreiro para o Senhor. Todos nós temos dificuldade, nós precisamos só aprender a lidar com isso e ter o coração disposto a ser transformado. Não tenha medo de ser quem você é, irmão. Amém? Seja quem você é.
Afinal de contas, todos nós temos falhas. No meio daqueles homens em que a mulher passou para chegar até Jesus, não havia ninguém perfeito. Mais tarde, até o Pedro, que disse para Jesus: ô Senhor, está de brincadeira? Foi o Pedro, irmão. No outro texto fala que foi Pedro. Pedro falou: Senhor, está de brincadeira com nós, não é possível. Nós indo lá na casa do cara curar, trabalhar, fazer a obra, um monte de gente apertando ele, e ele fala: alguém me tocou. Como alguém te tocou? No meio de tanta gente imprimindo, né? O Pedro, crítico, sanguíneo, colérico, também foi transformado. Nós podemos ser transformados. Não é, eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim. Não, irmãos, tem solução. É que tem gente que fala: eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. E que tal mudar? E que tal deixar Deus transformar? E que tal deixar Deus amassar esse barro e fazer de novo? E que tal permitir que Deus transforme as nossas vidas? Não, mas eu sempre fui grosso mesmo. Minha mulher já sabia desde quando eu casei. Eu era grossão mesmo. E que tal mudar e passar a ser manso? Porque dentro de casa tem marido que dá uns gritos que parece leão, né? No ouvido dele soa isso. Mas no ouvido do Senhor, quando ele vai dar aquele mugido de leão, no ouvido do Senhor sai aquela amarrada de ovelha. Jesus está falando: deixa de querer ser leão, você é ovelha. Mas tem ovelha querendo ser leão. Não, eu sou grosseiro. Então vamos ser transformados, vamos mudar. Vai ser difícil, precisa querer, precisa determinação. Vai ter que mudar muitas coisas que você arrastou a vida inteira. E quanto mais tempo você vem arrastando, mais difícil vai ser. Mas para Jesus não é impossível. Você pode ser transformado. Você pode mudar sim, né? Eita, as irmãs vão pegar os maridos agora, né? A mulher vai orar pelo marido, e o marido vai orar pedindo para Deus transformar. E por que não falar das irmãs também, né? As leoas. Tem as leoas também, não tem, irmão? Ou só tem leão em casa? As irmãs estão quietinhas, olhando para mim demais. Tem as leoas também. Vou até arregaçar a manga aqui, porque se vir alguma leoa para cima de mim aqui. Tem leoa também, não tem, irmão? Tem leoa que quando o marido chega em casa, né? Quando ele bate o olho na cozinha, fala: não vou nem na cozinha hoje, vou direto para o quarto. mas aí é a TPM, é não sei o que, é não sei o que lá. Não é fácil não lidar com esses hormônios não. Mas existe a possibilidade de ser melhor sempre. Existe a possibilidade de ser transformado sempre. Existe a possibilidade de ter um casamento mais bonito sempre. Existe a possibilidade de ser mais carinhoso sempre. Existe a possibilidade de se policiar sempre. E também, claro, em alguns momentos nós vamos irar, porque ninguém é de ferro, nós somos de carne e osso. Mas nós não podemos dar lugar ao pecado. A ira tem que findar na ira, entende? Não podemos pecar. Quando eu fico irado, que eu vou agredir verbalmente minha esposa, eu seguro. Aí eu não cometo pecado. Pecado está quando eu solto aquele palavrão, aquele verbo, aquela palavra. Aí a ira deu lugar ao pecado. Quem está entendendo, diga amém. Deus pode transformar. Não tenha medo de ser você. Amém, querido? Quando somos de fato quem nós somos, nós podemos ser transformados. Pega isso aqui. Quando realmente nós nos apresentamos diante do Senhor como de fato somos, nós podemos ser transformados. Enquanto nós estivermos nos apresentando ao Senhor, tentando manipular até a Deus de quem nós somos, porque tem gente que quer manipular até a Deus. Ele dá um jeitinho dele, acha que ele consegue enganar até o Espírito Santo, né? Ele acha que ele consegue enganar. Tem gente assim, pastor? Eu acredito que sim. As atitudes muitas vezes está querendo até manipular. Mas quando a gente se apresenta ao Senhor com o coração aberto, nós podemos ser transformados. Enquanto nós estivermos apresentando ao Senhor com o coração fechado, fazendo de conta que está tudo bem, achando que somos a última bolacha do pacote, né? Embora normalmente em algumas situações a última bolacha está tudo arrebentada e amassada, né, irmão? Do pacote lá, depende de onde veio o pacote. Então, antes da gente achar que a gente é o cara ou é a mina, a gente precisa entender que nós precisamos apresentar ao Senhor com o coração aberto. Quer um exemplo disso? O Senhor Jesus chamou 12 homens para andar com ele, sim ou não? Dentre os quais chamou Judas.
Judas, que mais tarde iria trair Jesus, certo? Chamou também Pedro. Foi Jesus que chamou os dois, sim ou não? Os dois decidiram seguir Jesus. Os dois decidiram, abandonaram. Eu não creio que isso aconteceu sem a decisão própria do Judas. O próprio Judas, ele iria trair, ok, mas ele decidiu, ele precisou decidir. Foi um convite feito por Jesus, da mesma forma que foi feito para Pedro. E Pedro, quem era Pedro, irmãos? Vai ler a história da Bíblia, você vai ver. Pedro é esse cara que falou: Senhor, está de brincadeira, meu, nós temos mais o que fazer, pô. Olha lá, ó, nós temos que caminhar até a casa do homem. Lá está perguntando quem te tocou, Senhor. Vamos e venhamos. Quem te tocou? Um monte de gente tocando aí. É ou não é? Esse era o Pedro. Pedrão. Pedro é aquele que está no barco lá, o povo gritando que é fantasma. Vocês são tudo vacilão, quer ver? Se for o Senhor, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Deixa eu ir ter com o Senhor aí. Eu acho que Pedro estava desafiando. Pedro era marrudo. Pedro era tinhoso, né? Mas aí ele vai para a presença do Senhor, só que ele era quem ele era. E o Senhor Jesus está lá no Getsêmani, os soldados vêm para buscar ele, o servo do sumo sacerdote vem, e ele dá uma espadada no cara, corta a orelha direita do cara, tira toda a possibilidade dele ser depois um sacerdote, que para ser sacerdote precisa fazer um furo na orelha direita. Vai ler lá Levítico que você vai aprender isso. Era o escravo por amor. Aí Jesus tem que colar a orelha do soldado, irmão. Do soldado não, do servo do sumo sacerdote. Tem que colar a orelha. É Pedro. Pedro está falando assim, ó: enquanto eles todos aí, Senhor, estão falando que estão com o Senhor, não estão nada. Eu estou contigo e não abro. Se o Senhor for preso, eu vou no seu lugar. Se tiver que morrer, eu vou na frente. Olha, Pedro, valente. Jesus olhou e falou: filho, você não sabe de nada. Eu conheço teu coração mais do que você. Você não é tudo isso não. Antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. Esse era Pedro. E Judas quem era? Você não vê falar nada de Judas. A única coisa é que ele enfiava a mão na sacola e tomava um dinheirinho de vez em quando. Ele metia a mão no gasofilácio do Senhor, roubava as ofertas da obra. Né? Só isso, mas você não vê ele falando nada. Para ele está tudo bom, ele está sempre imparcial, ele está sempre concordando com tudo, está quietinho, aquele cara manso, tal, aquele cara que não se apresenta, mas por dentro já estava tramando muita coisa. A traição de Jesus não aconteceu no beijo, no Getsêmani, como alguns pensam. A traição de Jesus já aconteceu muito antes, quando ele desejou e achou que podia fazer. Aquilo só consumou um desejo errado do coração daquele homem. Entende? Muitas vezes o pecado não aconteceu no fato, ele aconteceu quando ele achou que pôde. O pecado não aconteceu no adultério, no ato sexual. O pecado já vem acontecendo antes, dando lugar, achando que pode, com conversinha mole, jogando conversa para o vento, e nananã, e nananã, e nananã. Aí eu caí aqui não, você já caiu lá atrás. É que você não se levantou quando ainda a pancada era menor. Agora a pancada vem a nocaute. Então agora só o Senhor para te levantar, né? Então Pedro, ele era uma pessoa aberta, e por isso ele pôde ser tratado. Quem está aí? Sendo tratado, ele se tornou o maior avivalista do Novo Testamento. Depois de cheio do Espírito Santo, ele pregou, ganhou 3.000, ganhou 5.000 e continuou ganhando milhares para Jesus. Até nele foi Jesus que disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Pedro que pôde ser transformado. Por quê? Porque ele tinha um coração aberto e transparente diante do Senhor. E Judas não pôde ser transformado, porque ele não punha para fora o que ele não era autêntico. Ele era alguém que passava uma imagem, mas ele não era aquela imagem que ele passava. Ele era alguém disfarçado, ele era alguém maquiado. Acho que nas horas do culto com Jesus, nos devocionais, ele até levantava a mão, ele até adorava, ele até cantava os hinos junto, ele viu o paralítico levantar, ele viu o mudo falar, ele viu o surdo ouvir, ele viu um monte de coisa, um monte de milagre, estava junto, até glorificou Jesus, um monte de coisa, só que lá dentro, ele não era aquele cara que levantava as mãos, ele não era aquele cara que glorificava a Deus. Quando ele ouviu falar que ele poderia receber 30 moedas em troca de entregar a Jesus, ele se deixou levar. Por quê? Porque ele não era aberto. Se ele tivesse sido aberto lá atrás, Jesus tinha tratado o coração dele. Quando nós somos abertos, somos transparentes, nós damos oportunidade de sermos tratados. Quando nós somos fechados,
Nem Deus não pode entrar porque Ele é ético. Ele não vai empurrar a porta, Ele não vai chutar a porta. A Bíblia diz que Ele bate, se você abrir, Ele entra. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e entender que nós dependemos dEle, ter coragem para enfrentar nós mesmos. É a hora que nós precisamos ter coragem de enfrentar nós mesmos, coragem para olhar no espelho e ver quem nós somos. Como Paulo, talvez, usando essa expressão que acabei de falar, como Paulo talvez olhando no espelho ou no reflexo da água, dizendo, olhando no espelho, dizendo: miserável homem que sou, não sou nada, sou pó. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Há uma luta constante em mim, é a carne militando contra o espírito, e a carne grita dentro de mim. Foi me colocado até um espinho na carne, mas a graça do Senhor é que tem me sustentado. Ah, como eu sou miserável! Ao contrário de entrar na presença, eu sou o cara, eu sei, eu faço, eu aconteço, Senhor é comigo mesmo, vamos lá. Está na hora de nós tomarmos a atitude de Paulo e de Pedro, nos lançarmos à presença do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti, eu não sou isso não sou tudo isso não, Senhor, eu tenho muito que melhorar, não sou não, Senhor, eu preciso muito dos meus irmãos, não sou não, Senhor, eu sou o menorzinho na casa de meu pai, como disse Gideão. Ah, Deus, Ele vai exaltar aqueles que são humilhados e vai humilhar aqueles que se exaltam, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos estar dispostos a ser exaltados, e para isso, a exaltação na presença do Senhor começa no chão. Exaltação na presença do Senhor não começa no degrau, não começa na plataforma, não começa no altar, começa no chão. Quando a gente vai para o chão, o Senhor nos exalta. E sabe o que significa ir para o chão? Não é só ir no chão na presença de Deus, porque isso é fácil, ajoelhar aqui na presença de Deus, até mostra uma imagem de santidade. Mas é ir para o chão na presença da esposa. Você está certa, meu amor, me perdoa. Aí eu quero ver. É, meu amor, eu tenho sido grosseiro, tenho falhado com você. Ir para o chão. É ir para o chão na presença do marido. É, meu amor, tenho falhado com você, não tenho sido a mulher que você sonhou um dia ter. É ir para o chão na presença do filho e dizer: filho, como eu tenho te educado mal, como eu tenho tratado mal, cada palavra que eu tenho falado para ti, que não corresponde ao que tem no meu coração. É ir para o chão na presença do chefe, é ir para o chão na presença do patrão, na presença do irmão de sangue, na presença do irmão de fé, na presença do líder, na presença do pastor. É ir para o chão. A exaltação do Senhor, ela nasce no chão. Quando nós vamos para o chão, o Senhor nos exalta, porque foi isso que Ele fez por nós. O nosso Senhor, Ele sim podia bater no peito e dizer: eu sou o cara. E Ele se fez pecador por nós, se fez maldição por nós, foi morto por nós, apanhou por nós, tomou cuspida na cara por nós, bateram na cara dele de mão aberta por nós. Era para ser na minha e na sua cara, mas deram na dele. E Ele, como ovelha muda, não abriu a boca, se humilhou. E o que Ele recebeu? A exaltação. Está sentado ao lado direito do Senhor para todo sempre, de pé no trono, esperando que um dia o Deus dê a ordem para ele: vai, filho, desce, vai buscar tua noiva. E a igreja ataviada, noiva linda, sem ruga e sem mácula, vai subir para estar com o Senhor. Que o Senhor nos dê essa revelação de que nós precisamos ser, não um personagem como Judas. Irmãos, parece que Judas é muito forte para a gente falar. Pastor, Judas traiu Jesus, eu jamais faria isso. Será, irmão? Você nunca trocou Jesus por nada? Você nunca trocou Jesus por nada? Nem pelo seu eu, pela sua arrogância? Nunca quis ser o árbitro de você mesmo? Nunca arbitrou em cima da palavra de Deus, achando que a sua opinião tem mais poder, mais valia do que a palavra? Quem nunca trocou? Né? Quem nunca trocou? Todos nós, em algum momento da vida, escorregamos e acabamos trocando Jesus por alguma coisa. Quantos trocam Jesus por prazeres? Quantos trocam Jesus? Irmãos, não tenho nada contra as esportes, a nada disso, viu? Já deixar claro aqui. Mas quantas pessoas veneram muito mais um time de futebol do que a Jesus? Quando está no final do seu time, faz festa, pula, grita, põe bandeira na porta da casa, compra fogos,
grita, fica rouco, vai trabalhar na segunda-feira rouco, porque o time dele ganhou. Mas quando entra na presença de Deus, na igreja, num culto, parece um iceberg humano, gelado, frio. A nossa exaltação começa no chão. Quando a gente for para o chão, então Deus vai nos exaltar. Não acredite que Deus vai te levantar de cima desse pedestal. Nós precisamos descer, começar de mim, irmãos. Precisamos descer desse pedestal para Cristo nos levantar. Não acredite que Deus espere só que a gente vá para o chão aos pés dele. Num sentido figurado da coisa, nós precisamos ir aos pés do chão, aos pés dos nossos irmãos, como fez Jesus, lavando os pés dos discípulos. Jesus, com esse ato, ele diz: nós precisamos nos humilhar diante dos irmãos. A Bíblia diz: considerai os vossos irmãos superiores a vós mesmos. Cada um daqui seja superior a mim mesmo. Cada um, não tem maior. Se você olhar para mim e falar: o pastor é o chefe, eu tenho que olhar para você e dizer: você é meu chefe. E para começar, o chefe aqui é Jesus Cristo. Nós somos na mesma plataforma, no mesmo piso horizontal da cruz. Amém? Coragem para ir para o chão, para receber de Deus a humilhação. Terceira chave para uma vida transformada: toque com fé. É um toque com fé. A mulher não deu um toque qualquer. Muita gente estava ao redor de Jesus e tocou nele. Muita gente, o cenário é o mesmo. Muita gente no culto. Jesus está aqui. Muita gente encostando em Jesus, levando ele para cá, encostando. Um toca, outro encosta, outro bate daqui, outro encosta dali, outro puxa Jesus. Um monte de gente tocando, né? O culto acontecendo, louvor, mão levantada, glória a Deus aqui, glória a Deus ali e tal. E aquele ambiente, aquela coisa gostosa. Mas no meio desse cenário todo, Jesus para. O que foi, Senhor? Para o culto. O que aconteceu? Para a música, para o culto, para a palavra, para tudo, para. O que aconteceu, Senhor? Alguém me tocou. Senhor, mas num culto cheio como esse, todo mundo levantando a mão e adorando. O Senhor está perguntando quem que está te adorando de verdade? O Senhor está perguntando quem tocou? Olha, irmãos, Jesus diz: para. Há uma diferença entre esbarrar e tocar. Muita gente esbarrando, mas só uma mulher tocando. Como que Jesus percebeu isso? Porque dele saiu virtude, saiu poder. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que tem poder de Deus que vai ser liberado pela nossa ousadia de fé, pela nossa ousadia de sair do comum, pela nossa ousadia de não ser só mais um no culto, pela nossa ousadia de quebrar o protocolo. Muitas vezes no culto até o pastor pede: irmãos, vamos dobrar o joelho. A maioria muitas vezes não dobra, porque não quer sujar a calça. Mas também, se for para dobrar só porque o pastor pediu, eu fico pensando se realmente vale a pena. Mas na hora do culto é mão levantada, é isso aqui, aquela lá, um monte de gente esbarrando. Mas a pergunta que fica: quantos estão tocando? Eu não estou aqui para julgar, mas o Espírito está falando, no meu coração inclusive. Aquela mulher tocou, e ela tocou diferente. Aquela mulher, ela não esbarrou em Jesus, ela tocou. Ela não estava no meio para receber, ela não estava no meio para a multidão, ela não estava no meio para se envolver, somente para sentir, somente para falar que está, somente para dizer que é seguidora. Ela estava ali porque ela tinha uma determinação. Ela falou: eu estou aqui porque eu sei que eu quero, eu sei quem é meu Senhor, e ninguém vai me impedir. Pode esbarrar o quanto quiser, pode fechar a passagem o quanto quiser, mas eu vou tocar diferente. Se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Aleluia. Jesus está nos chamando para parar de viver uma vida de esbarrões e começar a viver uma vida de toque genuíno, de ir para a presença, de não se importar com o que os outros vão pensar, de quebrar o protocolo, de deixar borrar a maquiagem, de não se preocupar: o que vão falar de mim? Vão achar que eu sou louco, vão achar que eu estou com problema, que eu estou chorando tanto. Enfim, a gente fica protocolado, se guardando, se resguardando das coisas, e fica só nos esbarrões. E a presença do Senhor está aqui nessa manhã. O que te impede de tocar? O que nos impede de tocar? Sai da multidão,
Não seja só mais um no meio da multidão. Esteja disposto a se humilhar na presença do Senhor, para que Ele possa te exaltar. Aleluia. Mateus 23:12 diz: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Olha para mim, querido, olha para mim, você que está em casa. Hoje pode ser o dia, hoje pode ser aquele dia que você tanto espera. Hoje pode ser o dia da mudança na sua vida, pode ser o dia da virada, o dia da coisa acontecer. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje nessa manhã, não para ficar dando mais um esbarrão nele, não para participar de mais um culto comum, no domingo de manhã comum, como qualquer outro, mas para aproveitar a presença dele e tocar com fé na orla do rei. A multidão não tocava, apenas alguns esbarravam. A multidão curiosa, crítica, mas no meio da multidão apareceu uma mulher que fez Jesus parar, que fez o céu parar, que fez o Senhor parar. A adoração que o Senhor procura, irmãos, não está em liturgia, não está em uma homilética bem aplicada, não está numa música bem cantada, não está numa dança bem apresentada. Jesus não quer nem saber disso. Jesus está procurando aqueles que decidiram deixar de esbarrar para tocar na presença dele, para se humilhar, para ir para o chão e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Querido, o seu e o meu sofrimento pode ser de menor tempo e menor intensidade do que nós pensamos, depende de nós. Aquela mulher ficou 12 anos, e só quando ela não tinha mais jeito, então ela foi até a presença do Senhor. Mas você não precisa viver 12 anos com problema, e nem mais anos do que já tem vivido. Jesus está presente aqui hoje. E o que nós vamos fazer? Vamos esbarrar ou vamos tocar? É isso, somos nós que decidimos. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se é para Jesus essas palmas, então capricha aí, ó. Aleluia, aleluia, aleluia.